Irmãos, vamos dar continuidade, né, à nossa aula. Para quem não pegou a primeira aula e a segunda, eu vou dar uma revisadinha, tá certo? A gente está estudando aqui, nesse período agora, sobre questões teológicas pelas quais valem a pena lutar. E o subtítulo é Em Defesa de uma Triagem Teológica. Eita, era bom passar para vocês, não era? Aqui o cabo aqui para quem pode aqui ajudar para passar aqui a cabinho HDMI e bota aqui, ó. Bem, hoje vai ter projeção não, tá certo? Mas eu vou me esforçar para vocês entenderem. Qual é a grande questão do livro que a gente está estudando? É o seguinte, é que nossas igrejas se dividem muito. Nós temos aí cerca de 38 mil denominações no mundo. Então, é muita divisão, certo? E as divisões, elas se dão, na sua maioria, por questões de doutrina. Então, são doutrinas que causam divisões em muitos casos, tá certo? Outras vezes não, mas muitas vezes é questão de doutrina. E a gente viu, irmãos, que tem doutrinas que não vale a pena se dividir por elas. Por exemplo, a gente vai se dividir pela questão do milênio. A questão do milênio é uma doutrina de menor importância. A gente precisa se dividir pela questão, deixa eu ver aí, uma questão mais simples, como a contemporaneidade dos dons, os dons espetaculares, né, os dons milagrosos. Então, a gente precisa se dividir por causa dessa questão. Se você crê que ainda continua, outros creem que não continua. Mas, por exemplo, eu creio que ainda existe o dom de milagres, o dom de cura. E você diz que não existe mais o dom de cura. Então, é preciso se dividir por essa questão. Então, tem questões aí, tem níveis de doutrina que vale a pena, sim, precisa se dividir. Mas tem outras que não. Então, a gente tem estudado. Então a gente tem estudado isso, e eu vou dar uma passadinha aqui. Então as pessoas estão se separando demais. Essa tendência de se separar é chamado separatismo doutrinário, ou sectarismo doutrinário. Então, sectar ou separar são sinônimos. As pessoas se separam por conta doutrina. Então, o separatismo doutrinário é um problema verdadeiro, mas não é o único. De fato, reagimos muitas vezes ao problema passando para o lado imediatamente oposto. É mais ou menos assim: se você é pré-milenista, eu sou amilenista, então eu não sou mais seu amigo, eu não sou mais
Nós somos de times opostos. Você torce para o Santa Cruz, eu torço para o Náutico, somos inimigos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, as pessoas, elas estão assim. As diferenças sempre houveram, mas sempre houveram também convivência. Eu estava vendo um vídeo que dizia assim que uma pessoa pegou várias formigas vermelhas, formigas pretas, e botaram todas dentro de um frasco. E enquanto elas estavam ali tranquilas, elas não brigavam entre si. Mas de repente essa pessoa pegou aquele frasco e agitou. Quando agitou, as formigas começaram a brigar entre si. E a formiga, eu não sei qual foi a formiga que ganhou, mas a formiga mais forte, as formigas mais fortes venceram as mais fracas. Então, o engraçado é que diferenças sempre houveram, mas de repente chega alguém para agitar. Não tem sempre o agitador? Pronto, o agitador chega e diz agora que olha, vocês foram que balançaram tudo, não foram vocês. E ninguém ali balançou nada, não foram as formigas que se balançaram, foi alguém externo que veio e fez. Então, no mundo está assim. Tem alguém, irmão, que está agitando. Está agitando. Preto contra branco, mulher contra homem, né? Homossexual contra heterossexual. Então, as pessoas sempre conseguiram conviver. Mas agora tem alguém que está agitando, porque elas querem ver nossa destruição. Eles querem ver a gente se separar. E dentro da igreja, a mesma coisa, não é? Mas era o seu irmão que fazia confusão. O agitador, literalmente o agitador, aquele que pegou o frasco das formigas e balançou. Exatamente. Aquele que traz inimizade entre os irmãos. Então, são 6 pecados que o Senhor odeia e um que o Senhor abomina, que é aquele que faz a contenda entre os irmãos, né? Então, exatamente. Então veja, realmente é um problema, certo? Então a gente começa a se posicionar contra. Estamos num período de antagonismo, né? Ninguém quer ser o meio campo, ninguém quer escutar o outro. É interessante que quando você chega com a sua proposta, a sua ideia, o campo político mesmo, então, tá demais. Você chega com a sua proposta, com a sua ideia para aquela outra pessoa. Aquela pessoa, ela está tão obliterada, tão cega, que ela não consegue enxergar nem ouvir você. Ela balança a cabeça assim, ó, e diz assim: eu não quero ouvir. É inacreditável, irmãos. Se chega uma pessoa para você de um espectro político, um espectro teológico diferente, uma pessoa sensata, ela escuta, mas não escuta de forma ativa. O que é escutar de forma ativa? É querer ouvir, é querer, por mais que você não concorde, mas querer entender qual é a conexão, qual o raciocínio daquela pessoa, para que ela opte por aquela ideia, aquele espectro. É muito interessante isso, irmãos, porque a gente precisa tentar entender o porquê. Então veja, quando uma pessoa ela opta por um espectro político que você não concorda de jeito nenhum, mas se você entende que aquela pessoa é uma boa pessoa,
E aí você não consigo entender como essa pessoa é uma pessoa tão boa e opta por isso, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Você não consegue entender. Aí você chega para a pessoa: irmão, me fale, por favor, por que você pensa assim? Deixa eu tentar entender, porque alguma lógica deve haver. Concorda? Alguma lógica deve haver. A pessoa não é louca, a pessoa é uma pessoa inteligente, né? Tem que haver alguma lógica, tem que haver alguma ideia, por mais que essa ideia seja mentirosa, mas para ela é uma verdade, não é? Então, por exemplo, Lula é o pai dos pobres. Criou-se essa frase, enraizou-se na mente das pessoas. A pessoa acredita nisso, e aí ela defende Lula. Então veja, eu posso condenar uma pessoa dessa? Não, se ela acreditou nisso, se ela entende que isso é verdade, ela olha, mas ela dá exemplo: olha, está vendo isso, está vendo aquilo, né? Então eu preciso olhar para essa pessoa assim, o raciocínio dela é esse. Por mais que eu não concorde, mas eu vou respeitar e eu vou continuar amando essa pessoa. Não é verdade? Eu vou continuar amando essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa da sua família que pensa diferente de você, você vai passar a odiar essa pessoa. É sua mãe, é seu irmão, é seu filho. Ontem eu estava conversando com um dono do restaurante, e ele diz assim: rapaz, meus filhos fizeram o L. Aí ele diz assim: são muito burro. Ele dizia, né? Mas ele deixou de amar os filhos? Ele deixou de receber eles em casa? Não deixou. Por quê? Porque ama. E o amor que você tem por aquela pessoa é maior do que questão política, não é verdade? Então, se você conseguir escutar a pessoa, e talvez escutando você consiga mudar sua mente. Por exemplo, você sabia que a Bíblia, ela não é nem de direita nem de esquerda? Estou fugindo aqui do assunto, mas veja, a Bíblia não é de direita, do capital liberal, né? Do capitalismo, aquele capitalismo selvagem, né? Não é. Mas também não é de esquerda, porque a Bíblia não prega. A Bíblia prega que você, de forma espontânea, ajude o próximo. Mas a esquerda diz que você tem que dar tudo para o Estado. O Estado torna-se o seu dono de tudo que você tem, e o Estado então vai gerir tudo: sua família, seus bens, seu emprego, tudo. Então a Bíblia também não ensina isso, nem ensina uma coisa, nem ensina outra. E tem um irmão em Cristo que não votou nenhum nem outro, diz assim: nenhum dos dois me representa, porque a Bíblia não demonstra que nenhum está certo nem o outro está certo. Por mais que eu não concorde com ele, em alguns aspectos eu concordei, mas em outros não. Porque quando você tem um inimigo, eu tenho um inimigo, nós dois, a gente aqui é esporte e náutico, certo? A gente não é, no campo de futebol a gente não se bate. Mas se de repente surgir um time que, se ganhar, a gente é rebaixado. Se aquele time, se o Santa Cruz ganhar, eu e tu é rebaixado, o que é que a gente vai fazer? Vamos se juntar contra o Santa Cruz. Nós não somos amigos, mas na hora que tem um inimigo maior, a gente se une. Não é verdade? Então eu falando para eles: olha, nós temos um inimigo maior. Realmente nenhum nem outro representa a gente como cristão, mas nós temos um inimigo maior. Então, se temos um inimigo maior, temos que nos unir para derrubar esse inimigo, e depois a gente volta para os nossos lugares. E ele assim: a Bíblia ensina, por exemplo, que nós temos que plantar, colher, mas as espigas que caírem no meio do caminho, você não deve sair recolhendo. Você tem que deixar para o pobre e o necessitado. Não é verdade? A Bíblia ensina que você pode ter os seus servos, mas no ano sabático você vai liberar todo mundo. Não é assim? Então a Bíblia tem ensinamentos que nem é de capitalismo selvagem, né? Você tem que pegar os seus bens e colocar a serviço do Senhor,
mas de forma voluntária, não de forma obrigatória, como os partidos de esquerda vêm trazer para a gente de forma obrigatória. Agora sim, você vai ter que, tudo que é seu não é mais seu, é do Estado. Está danado, e o capital privado? E o que eu trabalhei, o que eu suei para comprar? Não é mais meu não? Não, agora é tudo do Estado. Então, nenhum, nem outro, certo? Então, mas quando foi que eu percebi isso? Quando ele falou, eu conversando com ele, tentando entender por que ele não votaria na direita, e ele explicou, porque a Bíblia não ensina isso. Eu disse, poxa, aprendi. E é verdade, irmãos, quando você para ouvir o outro, você aprende algo. Se eu tivesse bloqueado, rapaz, tu é um isentão, tu é um em cima do muro, por causa de pessoas como você, o Brasil vai a direita vai perder a eleição, a esquerda vai ganhar, porque essas pessoas que estão isentas vão deixar de votar. Se eu tivesse pensado assim, eu não parava para escutar ele. Se eu não parasse para escutar ele, eu não aprenderia algo novo. E quando ele falou, a Bíblia não é nem um nem é outro. Isso é verdade, nem é um nem é outro. E eu aprendi, né? Então, no que é importante, a gente precisa escutar o outro, certo? Então, nas igrejas, irmãos, as pessoas estão se separando por tudo, por qualquer coisa. Tem igreja que separa por questão de roupa, não é verdade? Por questão de modo de agir, modo de falar, por besteira, coisas mínimas, vão se separando, e as igrejas vão se multiplicando, e a unidade da igreja vai se esvaindo, porque as pessoas vão sendo inimigas umas das outras, certo? Então a gente foi estudando, e a gente viu que existem, eu vou ver aqui os 4 níveis, né? Existem 4 níveis de doutrinas, certo? A gente viu que tem as doutrinas primárias, elas são essenciais ao Evangelho. Quais são as doutrinas que são essenciais, primárias? Quem pode dizer uma, pelo menos? Qual é a doutrina básica para ser uma igreja de crente? A palavra, mas toda ela usa a palavra, né? Até Testemunho de Jeová usa a palavra. Mas qual é a doutrina da palavra principal? Só isso? Desenvolva, irmão. Você fala tanto, agora não quer falar? Toda denominação do mundo, toda religião do mundo fala de salvação. Não é não? Toda denominação, todas as religiões falam de salvação. Qual é a doutrina básica do cristianismo? Qual é a doutrina básica do cristianismo? Cristo é o quê? Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar todo aquele que crê. É ou não é a doutrina básica? Eu falo Cristo, salvação, palavra. Não. A doutrina básica é o quê? É que Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Essa doutrina é uma doutrina essencial. Sem essa doutrina, não tem como ser uma igreja cristã. Mas veja, o Espiritismo prega Cristo? Prega Cristo, o Espiritismo. Prega, não fala de Jesus não? Fala, mas qual a diferença? Eles não dizem isso? Eles dizem isso, eles dizem. Mas eles são cristãos de verdade? Por que não são? Porque eles quebram essa doutrina essencial que eu acabei de falar. Ou não é? Para o espírita, a salvação não é por meio de Jesus, da morte de Jesus na cruz. É por meio de quê? De obras.
E a salvação é aos pouquinhos, você vai reencarnando, até um dia talvez você alcançar lá um nível máximo de evolução, né? Então, a salvação não é por meio de Cristo. Se a salvação não é por meio de Cristo, eles divergem na gente numa doutrina o quê? Essencial. Então, eles não são cristãos. Concordam comigo? Ou alguém discorda? Alguém acha que o espírito é cristão? Exato. Por exemplo, outra doutrina que é primordial. Digam para mim, outra doutrina que é primordial. A Trindade, excelente. Doutrina primordial. O Testemunho de Jeová crê na Trindade? Não. Eles são cristãos? Não. Entende? Agora, a Assembleia de Deus crê na Trindade? Crê. Não é verdade? A igreja Casa da Bênção crê na Trindade? Crê. A Quadrangular crê na Trindade? Crê. São bem diferentes de nós, não são? Mas creem. Entende? Então, se eles creem, ainda estão dentro do espectro do cristianismo. Certo? Então, mas por exemplo, às vezes tem uma doutrina essencial que crê, mas na outra doutrina essencial crê diferente. Por exemplo, a Igreja Católica crê na Trindade? Crê. Crê que Jesus é Deus? Crê. Mas crê na salvação somente pela fé? Não. Eles creem na salvação fé e obras. Fé e obras. E as obras estão incluídas aí os sacramentos. Você tem que submeter aos sacramentos, você tem que se confessar com o padre, você tem que ter um monte de ritual para você fazer. Não é o único mediador, não é verdade? Então veja, se formos olhar bem direitinho, a aparência é de cristianismo, mas tem uma doutrina que eles divergem da gente, e é uma doutrina central, ou não é doutrina central? Da salvação. A doutrina da salvação é central ou não é central? É essencial ou não? É primordial. A doutrina da salvação, a salvação somente pela fé, é fundamental, irmãos, porque se você confia em Jesus, mas confia também em Maria, ou se você confia em Jesus, você também confia em você mesmo, pela obediência das obras. Então a salvação não é só por meio de Cristo. A graça não é total não é 100% pela graça não. Não é. É muita loucura. Mas veja, existem. Agora, não significa que não existam pessoas que congregam na Igreja Católica que não alcancem a salvação. Eu não estou dizendo isso. Veja, tem pessoas que estão na Igreja Católica e que elas creem somente em Jesus, confiam somente em Jesus. Elas não são católicas 100%. Elas não são católicas 100%. Elas congregam na católica, mas tem coisas ali que elas não concordam. Porém, elas são católicas, seguem a tradição da família, mas têm uma fé individual. E na verdade, todo católico tem uma fé individual. Uma religião, uma micro-religião. É o que a gente chama de catolicismo popular. Depois a gente pode falar isso. Então, por exemplo, tem um católico que é devoto de Santo Expedito, o outro de Santo Agostinho, o outro de São Pedro, o outro de Santa Luzia. Então, eles têm umas micro-religiões, cada um tem a sua, e cada um tem uma certa liberdade de fazer como quer. Um pega Santo Antônio e bota de cabeça para baixo, né? O outro faz um voto que vai ajoelhar no milho, pedindo para Nossa Senhora de Lourdes. Porque cada um tem seu santo. Então veja, existe uma micro-religião, são micro-catolicismos dentro do catolicismo, certo?
Então veja, existe também então o católico que é devoto de Jesus. Entende o que eu quero dizer? Que coloca em Jesus a sua esperança, que lê a palavra, que crê na palavra, que busca uma vida de retidão. Então existe. São poucos, mas existe. Então eu também não posso pegar o balaio todo e dizer assim, vai tudinho para o inferno. Não posso. Não posso, tá? Porque então tem alguns que são cristãos. Nenhum. Nossa, tem umas que pode. Tem umas, minha filha. Olha, tem, por exemplo, os mormons. Não tem condições, pô. Tirando. Mas ali dentro, se ele ali não tem condições não. Pode. Do candomblé, do satanismo, né? Qualquer uma Deus pode tirar, sem dúvida nenhuma, mas tem que tirar. Eu estou dizendo que pode morrer uma pessoa católica, frequentando a igreja católica e ir para o céu. Pode. Aí pode. Porque ele é um católico meia boca, digamos assim. Ele não é um católico 100% católico. Mas tem gente que consegue, que fica. E eu creio, é assim que eu creio, né? Eu acredito que tem uma parcelazinha que consegue alcançar a fé em Cristo. Às vezes no momento da vida, ouviu sempre falar de Jesus, sempre leu a Bíblia, sabe? E nunca teve um encontro com Jesus verdadeiro, mas aí no momento da morte tem medo, se vai para o céu, se vai para o inferno, e aí naquele momento ali decide confiar em Jesus. Acontece muito, sabe? Por exemplo, a minha avó faleceu com 91, não foi? E ela sempre foi católica, sempre. Materna não, paterna. Zuleide. Então, a minha avó Zuleide morreu com 91. E quando ela estava no leito de morte, eu fui lá visitar ela, né? E aí eu falei de Cristo, preguei a Jesus, sabe? E falei da salvação em Cristo, então, católica. E ela creu em Jesus, ela disse, amém, eu creio. Naquele momento ela disse que cria. Ela deixou de ser católica, no sentido de, a religião dela qual era? É católica ainda. Mas naquele momento ali ela aceitou a Cristo. Juntou com tudo que ela conhecia, que ela aprendeu no catolicismo, na verdade. Ela aprendeu um bocado de coisa no catolicismo, aprendeu. Aí naquele momento ali, o medo da morte, ali o Espírito Santo de Deus atuou no coração dela, e eu entendo que ela recebeu a Cristo naquele momento. Então, Deus tem seus caminhos. Deus tem seus caminhos. Deus, ele aplica a palavra dele no coração da pessoa ali e salva. Então, de forma graciosa, e tira a pessoa, e a pessoa é católica, no sentido de, ela faz parte da religião católica ainda. Então, religião não salva, né? Então, quem salva é Jesus. Então, isso é algo básico. Então, doutrinas primárias, vocês já entenderam? Doutrinas primárias: a salvação em Cristo, Trindade, a divindade de Jesus, a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é autoritativa, é inspirada. Doutrina básica, certo? Então, se eu não creio na doutrina básica da inspiração, ferrou, ok? Então, doutrinas básicas. Doutrinas secundárias, elas são urgentes para a igreja, mas não são essenciais ao evangelho. Uma doutrina secundária, elas são urgentes, são muito importantes. Por exemplo, a doutrina da santificação é urgente ou não? É urgente, né? Mas ela não é essencial ao evangelho, no sentido de se a pessoa não conhecer ela, não aprendeu ainda, vai para o inferno. Ela é fundamental, ela é muito importante. Mas se não deu tempo da pessoa aprender, mas ela vai para o céu. Vamos pensar em outra doutrina que é secundária, que é urgente, mas não é essencial ao evangelho. Vamos pensar aí. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio e eleição.
não é? A eleição é uma doutrina muito importante, mas não é essencial ao Evangelho. Então, a pessoa que não crê na eleição, crê no livre-arbítrio, ela vai para o céu, porque não é essencial, apesar de ser muito importante. O batismo é muito importante, mas não é essencial, porque há divergências entre batismos. Concordam comigo? Então, a Santa Ceia é importante demais, mas não é essencial, porque há variações de ceia, ok? Doutrinas terciárias, que também são importantes para a teologia cristã, mas não são essenciais ao Evangelho ou de extrema urgência para a igreja, não é? Talvez aqui entre a doutrina da ceia. Ela é muito importante, né? Mas não são essenciais ao Evangelho ou de extrema urgência para a igreja. Por exemplo, quando você vai discipular uma pessoa, você começa pela doutrina da Santa Ceia? Não. Na verdade, você não começa pela doutrina da Santa Ceia. Você começa pela doutrina da salvação. Pois é, sem aprender sobre batismo, sem aprender sobre ceia. Somente. Ele não aprendeu sobre batismo, ele não aprendeu sobre ceia, ele não aprendeu sobre dízimo. O dízimo é uma doutrina importante? É ou não? É. Mas ela é essencial ao Evangelho? É a primeira doutrina que você ensina para uma criança? Se você for da Universal, sim. Na Universal é a primeira. É essencial, né? Mas não é essencial. É uma doutrina terciária, doutrina do dízimo, ok? Veja, uma doutrina quaternária é o quarto nível. São, por exemplo, a doutrina que nos ensina a criar nossos filhos. Tem a doutrina que ensina a criar os filhos, né? Na demonstração do Senhor, não é verdade? É uma doutrina que é importante para a igreja de Cristo ou não? É. Mas ela é quaternária. A gente não vai se dividir uma igreja por causa da doutrina quaternária. Concorda? Não dá para dividir uma igreja porque uma doutrina quaternária é uma doutrina que é menos importante, ok? Então, nem a doutrina do dízimo também não vamos dividir a igreja por causa da questão de dízimo, né? Não vamos dividir a igreja por questão de dom de língua já divide um bocado, né? Mas não deveria também dividir a igreja, né? Então a gente tem que ter aí equilíbrio. Porém, irmãos, apesar de existir esses 4 tipos aí, né? Acontece porque a gente exagera muito sobre as falhas dos outros. As falhas dos outros a gente pega como se fosse algo fundamental e a gente mete o cacete, tá certo? Então Martinho Lutero diz assim, que a razão humana é como um homem embriagado que está em cima de um cavalo. Já viu? Imagina um cara bicado em cima de um cavalo. O que é que vai acontecer com esse homem? Ele vai pende para um lado, daqui a pouco ele pende para o outro, mas ele não consegue ficar ereto. Não é assim? Então, Martinho Lutero diz que compara a razão humana com um homem embriagado a cavalo, que quando é apoiado de um lado, tomba para o outro. E assim, com essa postura teológica, essa polaridade, temos dificuldade de encontrar a sabedoria do equilíbrio. Então, não podemos ser polarizados. Não podemos. Você pode ter uma postura, mas você não pode ser polarizado a ponto de colocar o outro do outro lado, assim, ele agora é meu inimigo, certo? Ok? Então não podemos. Por causa disso há muito separatismo em toda a sociedade e na igreja também. Mas também existe outro perigo também, que é o perigo do minimalismo doutrinário. Quem poderia dizer o que seria esse perigo do minimalismo doutrinário? Minimalismo doutrinário é você dizer que as doutrinas que a Bíblia ensina, elas não são importantes.
Não são importantes, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre a forma de governo da igreja. A forma de governo da igreja é importante, mas você dizer assim, não tem importância nenhuma. Não é importante a forma de governo da igreja. O importante é ser uma igreja que crê em Jesus, né? Veja, a trajetória geral da nossa cultura, principalmente entre as gerações mais jovens, talvez tenda mais ao minimalismo doutrinário, ou chamado indiferentismo, ou seja, indiferente. Não faz mal se você é de uma igreja que bate palma, ou de uma igreja que não bate palma, de uma igreja que tem a parede preta, ou não tem a parede preta. Não é isso? 4 séculos atrás, se você adotasse um conceito diferente sobre o batismo, você poderia ser afogado por isso. Elton até falou isso, né? Pessoas matavam outras por causa da diferença da doutrina do batismo, né? Hoje nós recuamos com razão, mas temo que às vezes nos coloquemos em extremo oposto, ou seja, a mentalidade que afirma, vamos parar de dividir por causa de doutrinas. Isso só machuca as pessoas. Apenas amemos a Jesus e alimentemos os pobres, né? Então, isso é minimalismo teológico ou doutrinário. Olha, não vamos mais brigar, vamos somente amar Jesus e vamos alimentar os pobres. Está errado isso? Não está errado. Mas tem algumas questões aqui. Veja, se é só amar Jesus e alimentar os pobres, aí então o espiritismo entra nesse grupo. Já existe esse movimento de ecumenismo, né? Então o espiritismo entra, porque eles amam a Jesus, eles têm Jesus como um mestre, eles têm Jesus como um exemplo, não é? Por exemplo, você ama o apóstolo Paulo, você tem que dizer que sim, porque é um mestre da igreja cristã, não é verdade? Nós temos que amar a Maria, sim, a mãe de Cristo, um exemplo. Nós temos que ter carinho por esses ícones aí, não é verdade? São irmãos em Cristo, já falecidos, mas são irmãos em Cristo, não é? E o que, poxa, eu gosto demais do ensino de Paulo, gosto mais do ensino de Pedro, não tem problema disso, não é verdade? Mas nós não podemos nos apegar só a essa questão, amemos somente a Jesus e alimentemos os pobres. Isso é minimalismo. Por quê? Veja, divisão doutrinária, meus irmãos, também é inevitável. Porque, imagine, veja, nós cremos que Jesus tem quantas naturezas? Quais são as 2 naturezas de Cristo? Humana e divina, certo? Aí você pode perguntar, qual é o Jesus que você quer amar? Amemos a Jesus, mas qual Jesus? O que é que você tem de ideia de quem Jesus é? Jesus foi um homem que veio à terra e que pregou o bem e amou o próximo. Tá, é verdade, mas só isso? Não. Porque se for esse Jesus que só foi um homem que veio à terra e que amou o próximo, ele não ressuscitou, então ele não é o meu Jesus. Meu Jesus é outro. Então veja, percebe que só amemos a Jesus e façamos o bem ao próximo, não é suficiente. Porque um espírita ama Jesus, o Jesus deles ama, não é? E ama o próximo, ajuda o próximo. Então, mas dá para se unir então com o espírita? Engraçado que teve uma vez que a gente se uniu aos espíritas. Vocês lembram quando teve uma enchente gigante lá pro lado de Palmares? 2001, lá em 99, teve uma enchente em Palmares, Barreiros, que estourou lá a barragem do Rio Una, que inundou tudo. E aí a Igreja da Madalena levou um ônibus de jovens para lá, para ajudar, porque tinha uma escola lá, católica, gigante, uma quadra gigante, com doações assim, empilhando.
E precisava de voluntários que fossem lá para separar roupa de homem, roupa de criança, roupa de mulher, sapato, tal, comida, tal. E precisava de gente que organizasse. A gente foi lá um ônibus para chegar lá, para organizar. Quando a gente chegou lá, quem é que já estava lá? Os espíritos. Se envolvem. Eles já estavam lá. E aí a gente ia dizer o quê? Não, a gente não se mistura com o espírita. Não, irmãos. Porque o que nos une é maior que nos separa. Antes de tudo, eles são seres humanos. O propósito é maior. Veja, quando o propósito é maior, você se une com eles, aquilo que eu estava falando, né? O rubro-negro se une com o alvirrubro para derrubar o tricolor, né? Mas vê que o tricolor está tão derrubado que nem... Mas veja, mas entende? Então, os crentes presbiterianos se uniram com os espíritas. Para quê? Para ajudar aquelas pessoas que estavam passando necessidade. Não é verdade? Mas veja, só amar Jesus não é suficiente. Então veja, se eu apoio a reunião lá da Calcedônia, que diz que Jesus é 100% homem, 100% Deus, né? Que ele tem duas naturezas, que então, se eu creio nisso, então eu já me coloco de forma separada daquelas pessoas que dizem que Jesus é só homem, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Não é Deus. Então, entende? Veja, os que creem que Jesus é homem e Deus, naturalmente, não tem jeito. Você vai se colocar em oposição com os chamados monofisistas, que são aqueles que dizem que Jesus só é homem. Sim? Mas não significa que eu queira matar o monofisista, certo? Não quero. Ok? É quando você se coloca numa posição, por exemplo, eu sou contra o aborto. Amém? Eu sou contra o aborto. Então, naturalmente, se você é contra o aborto e tem uma pessoa que é a favor do aborto, então automaticamente cria-se causada por um estupro. A criança é inocente. É na guerra do Rochedo contra o Marco, só quem se ferra é o Siri, né? Só quem se ferra é o Siri. O Mar e o Rochedo é uma briga danada, né? Quem é que fica no meio? O Siri. Não é assim? Na guerra dos abortistas, né? Contra a ideologia aí, quem se ferra é a criança. A criança, coitada, não, mas eu fui estuprada. Sim, e eu tenho a ver o que com isso? Né? A criancinha pode... Não anula, de jeito nenhum. Então, assim, veja, irmão, o separatismo, então, ele é inevitável. No momento que eu me coloco contra o aborto, então eu estou me colocando contra uma pessoa que é a favor do aborto. Lembra que o tema geral é questões teológicas pelas quais vale a pena lutar. Veja, a doutrina não matarás é uma doutrina, né? É uma doutrina não matarás. Então ela é uma doutrina pela qual vale a pena lutar? Sim, vale a pena. Então eu não posso ser minimalista doutrinário. Não, olha, vamos somente amar Jesus e ajudar o próximo. Foi engraçado que uma vez o cara falou assim: olha, nós estamos fazendo aqui um abaixo-assinado, porque ovos de um pássaro tal estão sendo caçados, as pessoas estão pegando esses ovos, então vamos fazer aqui um abaixo-assinado para criminalizar quem pega esses ovos desses passarinhos. Aí todo mundo assinava. Agora vamos assinar aqui, né, pessoas que querem matar crianças no útero em qualquer idade gestacional. Não, aí não. Os ovos de passarinho tem que ser protegidos. Os ovos. Mas uma criança com 8 meses na barriga, mata.
Não é assim? Então veja, tem questões, irmãos, que nós temos que nos posicionar sim. E tem questões doutrinárias que a gente tem que lutar sim. Ok? Não entro em bola dividida, não vou entrar em discussão. Irmãos, nós temos que entrar em discussão. Mas também, pastor, vai muito desprezo das pessoas, né? Você só está assistindo um debate aí que é 1 contra 30. Onde está assistindo um treinador versus 30 gordos. E ele explicou que ser gordo é uma escolha e que só 3% da população nasce com essa condição. E aí explicando, dando ciência, dando tudo. Mas ninguém queria entender que é uma escolha ser gordo e continuar a ser gordo. E aí também não é uma escolha. Às vezes você debate com as pessoas, mostra a verdade, mas no final, às vezes, é a escolha da pessoa decidir ou matar. Mas ao mesmo tempo eu não posso ficar calado, né? Não, calado não, mas no final de tudo, às vezes, é uma escolha da pessoa. Ainda é Cristo que vai mudar, de fato. Mas o que a gente percebe hoje na sociedade é que é uma escolha. Não, certo, concordo. É escolha. Agora, o que não pode é uma pessoa levanta uma faixa bem grande. Meu corpo, minhas regras. Isso condena claramente uma doutrina bíblica, que é o não matarás. Não é? Então, você, como um crente, você tem que levantar o seu cartaz também. E assim, não matarás. Né? Porque eu não posso, como crente, me isentar de discutir coisas que são fundamentais. Então, o minimalismo é isso, irmãos. É quando você diz, não vamos nos dividir. Eu não vou brigar com ninguém, porque o importante é amar Jesus e ajudar o próximo, né? É pecado da omissão. Então veja, em última análise, não se pode evitar divisões doutrinárias. Acredite em qualquer coisa e você está descrendo do oposto. Assim, se separando, em certo sentido, de quem não crê do mesmo modo. Concordam comigo? Então, o que eu quero dizer aqui é que, por mais que a gente lute para não dividir a igreja, mas sempre vai haver entre nós pontos de divergência. E quando você se posiciona de um jeito, não tem como você não se separar do outro. Quem não quer brigar com ninguém é uma pessoa falsa. Veja, eu chego aqui, né? E aí Pedro é a favor do aborto. E aí eu conversando com não, Pedro, realmente a gente tem que dar liberdade para a pessoa, né? Afinal de contas, né? E se a criança causar um risco de morte para a mãe? Aí a gente vai, aí chega com o Iris, que Iris é totalmente contra. Não, realmente aborto é um pecado terrível. Não é? Então veja, eu não quero nem me dividir com o Pedro, nem me dividir com o Iris. Aí o que acontece? Eu sou falso. Eu estou sendo falso. Porque eu não quero confusão com ninguém, aí eu fico ali, me equilibrando. Isso é uma pessoa, tem uma palavrinha, né? A palavrinha que é uma pessoa que não... Meu pai chamou assim, eu nem tava. O quê? Pois é. Exato. Então é uma pessoa falsa, é uma pessoa que não tem posicionamento. Você não pode confiar numa pessoa dessa, não é? Então nós temos que ter, irmãos, posição, temos que ter lado. Temos que ter lado, tá certo? Então veja, essenciais versus não essenciais. Então, nos aspectos essenciais, tem uma frase que atribuem a Agostinho de Hipona, mas depois descobriram que não é de Agostinho de Hipona, que é uma frase mais recente, do século XVII. Diz assim: nos aspectos essenciais, unidade. Nos não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, clareza. Veja que frase bonita. Escuta a frase, prestando atenção, tá? Nos aspectos essenciais, unidade. Ok? Aspecto essencial: Jesus Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém? Todos creem? Nos aspectos essenciais, unidade. Eu sou unido então com a Assembleia, eu sou unido então com a Metodista, sou unido então com a Congregacional, com o Batista. No aspecto essencial, unidade.
Nos não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, clareza. Então, de modo geral, essa afirmação contém muitos pontos elogiáveis. Ele fala aqui: uma fraqueza, contudo, consiste em só trabalhar com duas categorias: os aspectos essenciais e os não essenciais. Só tem duas categorias? Então, a gente viu, então, que são 4 categorias no mínimo: doutrinas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, né? As essenciais é o Evangelho, as secundárias são urgentes, mas não são essenciais. Por exemplo, batismo é urgente, mas não é essencial. A terciária, né? O dom de língua, por exemplo, seria um caso terciário, é importante, mas não é de urgência. A quaternária seria o quê? Por exemplo, o milênio. O milênio já é um caso quaternário, certo? Então veja, só dá para dividir em duas? Não, tem pelo menos 4 níveis aí importantes. 4 níveis importantes. Então, o fato de uma doutrina particular não ser importante para a salvação ou para uma parceria cristã não significa que ela não seja importante em qualquer sentido. Por que isso? Porque não equiparar as não essenciais a diferentes e unir tudo que se encontra nas categorias de 2 a 4. Então veja, só tem essencial e não essencial. Então a categoria 1 é a primária, doutrinas primárias, que a gente falou. Essa é essencial. Então o nível 2, 3 e 4, ele bota tudo do outro lado. Tudo do outro lado. A gente falou, a doutrina da eleição é importante ou não? Muito importante. Muito importante a doutrina da eleição. Aí eu vou botar a doutrina da eleição no mesmo nível da doutrina do milênio? Não. É diferente, não é? Então, na doutrina da eleição, muitas vezes cabe sim uma divisão de denominação. E divide-se, né? Os arminianos e os calvinistas. Acaba dividindo. Mas eu digo que o arminiano não é crente? Não, também não. Ele é crente. Mas somos de denominações diferentes. Entenderam isso aí? Então não dá para botar o nível 2, nível 3 e nível 4 como não essenciais e, portanto, não são menos importantes. Não, calma aí. Toda doutrina é importante. Veja, todas as doutrinas, elas são importantes, certo? Todas. O fato de uma doutrina particular não ser importante para a salvação ou para a parceria cristã não significa que ela não seja importante em qualquer sentido, ok? Então, não dá para andar contigo, porque aqui a gente se divide, mas também não significa que a gente não pode ser irmão em Cristo, mas não dá para andar, tem coisa que não dá para andar, certo? Então, uma consequência da minimização da importância das doutrinas não essenciais consiste, ainda que de modo não intencional, na minimização da própria Escritura. Por exemplo, deixa eu ver aqui, viu? O que o livro está querendo dizer assim, que toda a Escritura é importante, irmãos. Eu não posso agora dizer assim, basta crer em Jesus, basta amar Jesus. Não só basta isso, porque eu não sei nem de que Jesus que tu está falando, entende? Então eu não posso minimizar uma doutrina, eu não posso dizer que essa doutrina é uma doutrina fraca, que não tem importância, porque tudo que está na Escritura tem importância. O que é que diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17? Abram por favor aí. Vamos ler esse texto? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura
perfeito e seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é útil, toda. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, né? E ela serve para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, tem certas, por exemplo, para que serve? Você já se perguntou para que serve as genealogias? Para que serve as medições do templo, lá que o anjo mediu o templo e tal? Para que serve? Veja, talvez você não entenda, mas não é que não seja importante. Tudo é importante, talvez você não entenda, mas Deus tem um ensinamento com cada coisa. Quando você faz uma genealogia, Deus está dizendo que pessoa por pessoa é lembrada, que é importante você ter e você valorizar os seus ancestrais, que pessoas construíram coisas que te levaram até aqui, valorizar quem passou. A genealogia também servia para o judeu saber se ele realmente tinha uma linhagem e saber qual era a função dele, se ele era um levita, né? Se ele era da tribo de Judá. Então tinha funções, então servia para coisa. Quando Deus dá as medições do templo e toda a organização, mostra para a gente que Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus de baderna, faça como tu quiser aí o templo. Não, Deus é um Deus de ordem. Então tudo nos ensina, irmãos, tudo nos ensina. Deus é um Deus que gosta da beleza, que usa pedras preciosas. Então veja, então a gente aprende sobre a essência de Deus vendo o tabernáculo. Em detalhes, Deus mostra quem Ele é. Então toda a doutrina é importante. Eu não posso desprezar uma parte da Bíblia, rasgar essa parte aqui não é importante, não é importante não. Não posso, irmãos. A doutrina do relacionamento do homem com a mulher, isso aqui não é importante. Claro que é importante. Como criar os filhos, claro que é importante, não é? Então veja, os sacrifícios. Então tem alguns aspectos. Por quê? Deixa eu ver aqui. Porque então as doutrinas não essenciais, as não essenciais também são importantes. Por quê? Certo? Primeira coisa, essas doutrinas não essenciais são relevantes para a Escritura. Então toda a Escritura que foi escrita foi para nos instruir sobre o culto, sobre a forma de pregar, sobre a forma de criar filhos, sobre a forma de organizar uma igreja, como plantar uma igreja. Então a Bíblia nos ensina tudo, e tudo está na Escritura. Então essas doutrinas não essenciais são relevantes sim para a Escritura. Amém? As doutrinas não essenciais também são relevantes para a história da igreja. Veja, pessoas deram a vida porque estavam pregando contra o papado. Veja, considere as pessoas que deram a vida como protesto contra os abusos da igreja antes e depois da reforma. Por exemplo, João Rus foi queimado 100 anos antes de Lutero. Ele foi queimado numa estaca por uma série de motivos, que incluíam contestar as indulgências, contestar o poder do Papa. Depois de recusar a última oferta para se retratar, ele orou: Senhor Jesus, é por ti que eu suporto com paciência esta morte cruel. Peço a ti que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Veja, João Rus, ele morreu porque ele disse assim: o Papa não é o vigário de Deus. Ele não podia ter ficado caladinho, né? Não, deixa. Eu vou me meter com o Papa, eu vou morrer. Vou nada, eu vou aqui pregando o evangelho aqui, ó, devagarzinho, falando de Jesus para as pessoas.
eu vou me meter com o Papa? Mas para ele, irmãos, a doutrina do papado, do vicário, do sumo vicário, né, o sumo pontífice, era uma doutrina que tirava de Jesus a supremacia, e ele não aceitava, e ele pregava contra. Ele considerava, é uma doutrina essencial? Não, é uma doutrina ali secundária ou terciária, mas ele pregava contra essa heresia como se fosse algo essencial. Ele foi morto na cruz por isso, na estaca, né, pegando fogo, por doutrinas não essenciais. Veja, a história mostra isso, ok? Outro, William Tyndale. William Tyndale, ele morreu por ter escrito, por ter sido colocado contra a anulação do casamento de Henrique VIII. Quem conhece a história aí de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, né? Que fundou, foi um dos fundadores, a sua causa foi que fundou a igreja anglicana, né? Porque ele era casado com uma mulher, essa mulher deu uma filha para ele, mas não podia dar um herdeiro, um homem. E ele descobriu, ou ele, não sei se ele já sabia, ou ele descobriu, ele sabia, que essa mulher, que ele casou, né? Maria foi a outra que ele casou. Esqueci o nome da Maria, da rainha. Essa rainha tinha sido irmã, tinha sido mulher do irmão dele. Então, ela era viúva e ele casou com ela. E aí, quando casou-se com ela, que ela não dava um filho homem para ele disse: eu preciso me separar, porque aí ele se apaixonou por outra, né? E disse: agora eu tenho que dar um jeito de me divorciar da minha mulher. E aí o motivo pelo qual ele achou para se divorciar da mulher, que aquela mulher dele tinha sido mulher do irmão dele. E lá em Levítico fala, né, que você não deveria se casar, tarará, tururu, com a mulher do teu irmão. Aí ele pegou um texto lá do Levítico, distorcendo para o caso dele, dando de pretexto para poder se separar da mulher e poder se casar com Ana Bolena. Então a mulher dele era Maria mesmo, era Maria, e a amante dele era Ana Bolena. Ele queria casar com Ana Bolena, então ele inventou, ele buscou isso. E foi que William Tyndale disse: de jeito nenhum, eu sou contra a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, não é Maria não, desculpem, Catarina de Aragão. Então veja, ele foi contra. Ele podia ter sido a favor, né? Deixa, rapaz, cara, não tem jeito, o coração do homem é duro. Moisés, ele depois assim: Moisés não deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração? Deixa, rapaz, tu vai morrer, Não deixa o cara se casar. O problema é dele, ele vai pecar, ele vai para o inferno, o problema é dele. Podia ou não podia? Mas ele, não é? Mas ele bateu o pé. Mas olha, naquela época, irmã, que hoje nós temos uma mente, veja, nós temos uma mente hoje muito aberta demais para o divórcio, não? Tem isso também. Hoje, por conta da nossa cultura, a gente não está nem aí mais para o divórcio, mas Deus odeia o divórcio. Nós normalizamos o divórcio. Então veja, mas a Bíblia diz: Deus odeia o divórcio. E ele, sim, não, eu sou contra, é contra a palavra de Deus, e por mim, se você se separar, você está em pecado. Foi para a fogueira. Ele foi para a fogueira, irmãos, por uma doutrina essencial ou não essencial? Não essencial. Mas se ele foi, é porque ele considerava essa doutrina, mesmo sendo a doutrina não essencial,
com a doutrina bíblica que tem que ser obedecida, porque é palavra de Deus. Veja qual é o raciocínio. Não podemos ir para o minimalismo. Essa é a doutrina pebinha. Não existe doutrina peba, irmãos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e tem que ser obedecida. Amém? Terceira coisa, né? As doutrinas não essenciais, elas também são relevantes para a vida cristã, certo? Então, não queremos dizer, ao insistir na base doutrinária do cristianismo, que todos os pontos de doutrina sejam igualmente importantes. É perfeitamente possível a manutenção da comunhão cristã, apesar das diferenças de opinião. Por exemplo, soberania divina. Dá para manter a comunhão cristã, mesmo pensando de forma diferente nessa questão da soberania divina? Dá. Tem outra doutrina que ele coloca aqui como a intercessão celestial de Cristo, que diz que Jesus intercede por nós com gemidos, o Espírito Santo, que Jesus está dentro de Deus, intercede por nós diante de Deus. Não é isso? Não é uma doutrina cristã, mas é uma doutrina que a gente nem toca muito nesse assunto. Não é verdade? Então, dá para conviver com uma pessoa que pensa diferente? Dá. Veja, o modo e a eficácia dos sacramentos. Tem gente que diz que é consubstanciação. Tem gente que diz que é transubstanciação. Tem gente que diz que é apenas um memorial. Então, pessoas que pensam diferente da gente nessa questão, a gente consegue conviver com elas? Você consegue participar da ceia junto com o luterano que diz que Cristo não é o pão, mas está no pão? Eles pensam assim, os luteranos, tá? Então, dá para tomar ceia junto com o luterano? Dá. Dá para tomar ceia junto com ele? Dá. É algo não essencial, tá certo? Por exemplo, calvinismo e arminianismo. Dá para tomar ceia junto com o arminiano? Dá. Dá para evangelizar junto com o arminiano, sair para evangelizar? Dá para orar junto com o arminiano? Dá. Não dá? Dá. Então veja, essas doutrinas são não essenciais, mas elas são importantes para a igreja cristã? Claro que são. Claro que são. A doutrina da ceia é muito importante, né? Tudo isso é muito importante. E um quarto motivo, irmãos, é que as doutrinas não essenciais, elas são relevantes para doutrinas essenciais. As doutrinas não essenciais, elas formam uma base para doutrinas essenciais. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Veja, se as verdades menores e maiores se interrelacionam, então é perigoso supor que, desde que uma doutrina não integre o Evangelho, ela não tem nenhuma importância para o Evangelho. Muitas doutrinas secundárias e terciárias influenciarão como vivemos ou defendemos o Evangelho. Benjamin Warfield revelou isso ao escrever: por que dar tanta importância aos pequenos pontos de diferença entre os que servem um só Cristo? Por quê dar importância a pequenos pontos de diferença entre os que servem a um só Cristo? Porque vale a pena a preservação do Evangelho puro. Veja, eu posso chegar e discutir com um arminiano de forma respeitosa sobre a salvação. Sim, é importante? É sim importante. Por quê? Para manter um Evangelho puro. Discutir com um batista e explicar para ele, como eu estava fazendo, que o batismo por imersão não é o único batismo bíblico, não. O batismo bíblico pode ser feito por aspersão? Pode. Então, é importante conversar com ele sobre isso? Sim. Por quê? Para manter o Evangelho puro. Veja, eu estava conversando eu falei para você que eu estava discutindo pela internet, né? Com algumas pessoas sobre o batismo. Ah, pastor, está perdendo tempo? Não estou perdendo tempo. Eu estou doutrinando um irmão para que ele tenha uma noção mais clara, pelo menos aquela pessoa, do que é o batismo. Veja, qual é o grande ponto deles? O grande ponto deles é:
aquele que crê e for batizado será salvo. O que é que eles entendem com isso? O que é que vocês acham? Que não basta só crer. Não basta só crer. Tem que crer e ser o quê? Batizado. Você não está vendo o que Jesus falou, não? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como então a gente pega essa doutrina, que isso é verdade, Jesus falou isso, mas como então, irmãos, explicar para uma pessoa que se uma pessoa crê, mas não der tempo de ser batizado, ela também vai ser salva? Ela passa a crer que o batismo é condição fundamental para salvação, a completar a obra. Claro, veja, sim, veja, o batismo com as águas é importantíssimo. Você toma uma postura, você toma uma decisão pública, você está obedecendo a palavra de Deus. Sim, você está obedecendo a palavra de Deus. Você colocou uma postura, você está assumindo uma postura, uma aliança, não é verdade? Mas veja, o ladrão que morreu na cruz foi batizado? Com água não, mas o batismo que aconteceu no coração dele foi um batismo com o Espírito Santo. Veja, então aquele que crê e for batizado será salvo. Mas que batismo é o batismo de Cristo? Jesus não batizou as pessoas. Jesus não batizava as pessoas. O batismo de Cristo, irmãos, é com fogo. Não é isso que diz? João Batista diz: eu batizo com água, virá um que é maior do que eu e batizará com fogo. Que fogo é esse? Com o Espírito Santo. E quando é que nós somos batizados com o Espírito Santo? No momento que nós cremos, irmãos. Naquele momento o Espírito Santo de Deus vem e habita nosso coração e nos batiza, nos enche, nos sela. Ele foi. Então aquele que crê e for batizado será salvo. Ele foi salvo? Então ele creu e foi batizado. Não. Mas ele mesmo foi batizado. Quando ele mesmo foi batizado, ele instituiu também, ele instituiu um sacramento. Ele foi batizado. E todos nós temos que ser batizados, sim, com água. Mas o batismo com água é algo externo. É uma cena, é uma expressão externa de algo que já aconteceu aonde? No coração. Então, quando eu digo assim, eu para ser salvo eu tenho que ser batizado, e ainda mais por imersão, porque Jesus foi imerso no Rio Jordão. Irmãos, você já leu o texto do batismo de Jesus? Já prestou atenção? A vez que Jesus entrou no rio, aí todo mundo já pensa que ele entrou no sentido de mergulhou, né? E pode ter sido, ele pode ter sido imerso. Tem algum problema com isso? Não. Mas você já parou para pensar que ele pode ter entrado no rio? João Batista pode ter pego um pouquinho da água do rio e botado na cabeça dele? Pode ou não tem? Tem uma foto católica. Você já pensou que pode ter sido assim? Ou não pode? Pode. Água. Porque a água, irmão, não é muita água ou pouca água, é o símbolo da água, que representa a lavagem do Espírito Santo que já aconteceu internamente. Mas ali eles vão dizer que foi submerso também. Ali eles dizem que sim. Ali pode ter sido uma poça de água, irmãos. Quando Pedro pregou, e foi 3 mil que se converteram, foi? Ou foi 5 mil? 3 mil, não foi? 3 mil se converteram, num dia só, não foi? No dia de Pentecostes. Onde que em Jerusalém tinha um rio, me diga, ou uma piscina? E outra coisa, eram quantos apóstolos? 11, né? 11, ali só tinha 11. Porque um não se suicidou,
o Matias não tinha sido ainda eleito. Certo? Só tinha 11. Imagine, 11 homens para batizar 3.000 pessoas. Fora as mulheres e criança. Não dá, irmãos. Irmãos, não dá. Não dá para fazer 3.000 e tantas pessoas. Porque naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas. Foi ou não foi o que está escrito lá? Exatamente. Eles pegaram água e saíram batizando em nome do Pai. Foi batismo de carrada, irmãos. Sim. Então veja, pensa, onde não tinha rio, não tinha lago, não tinha piscina para 3.000 pessoas, não tinha gente para batizar 3.000 pessoas. Não tinha condições. Então as pessoas não pensam nisso. Não é? Não. Então veja, irmãos, o batismo ele pode ser por aspersão e pode ser por imersão. Mas a imersão significa o morrer com Cristo e o ressurgir. Ai, meu Deus do céu. Só serve se for assim. Então, veja, eles são o quê, então? Eles são pessoas que creem. O batismo virou um ídolo. O batismo vira um ídolo. Idolatria pelo batismo. Não é só Cristo que salva. É Cristo e o batismo nas águas por imersão. Mesma coisa, as pessoas veem, você se batizou na igreja de Renovação das Graças, você agora está na presbiteriana lá, batizado de novo. Veja. Você vai batizar de novo e eu não aceitei, porque eu também Veja, eu acho que é algo muito pessoal. É muito pessoal e às vezes tem igreja que não aceita, por exemplo, a nossa igreja não aceita o batismo da Universal, porque nós consideramos a Universal como seita. Então, uma pessoa que vem da Universal, ela tem que se batizar novamente. Porque a Universal é considerada como seita, não uma religião evangélica. Não é uma religião evangélica, então tem que ser batizado, rebatizado, né? Ou nem diz rebatizado, ele diz batizado, que a gente não considerou aquele batismo, tá certo? Mas tem pastor que disse, não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não tem nada a ver com quem faz, e sim com o Espírito Santo que age. Aí existem as divisões aí, dentro da igreja presbiteriana, de como isso, mas de uma forma geral, a gente tem que obedecer à denominação, entendeu? Então, por exemplo, eu fui batizado como pequenininho na igreja católica. Mas você não quis ser batizado Você não quis? Porque você não considerou o batismo infantil. Não, mas não é por isso. Veja, eu fui batizado quando bebê, mas eu quis me batizar na igreja da Madalena, porque eu entendi que eu só me converti agora, né? Então eu nasci agora, então eu quero me batizar. Mas não é porque eu não cresci no batismo infantil, porque, por exemplo, se for assim, era para eu ter batizado Gabriela novamente. Eu não batizei ela quando pequenininha, aqui na igreja na presbiteriana. Gabriela foi batizada quando pequenininha, não foi? Então, se eu não considero, mas não tem que crer para ser batizado, então teria que batizar novamente. Não, ela fez profissão de fé, irmão. Não precisa. Por conta da doutrina da aliança. Doutrina da aliança. A doutrina da aliança é essencial? Não. Mas tem que ser explicada e pregada? Sim. O batismo infantil é essencial? Não. Mas tem que ser pregado e ensinado? Sim. Então nós não podemos desprezar nenhuma doutrina. Porque o estudo de hoje, sintetizando aqui por mais que hajam doutrinas que não são essenciais,
não significa que elas não são importantes e que elas não deem base para doutrinas essenciais. Por exemplo, a doutrina da soberania divina, que diz que Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e nada foge do seu controle e tudo foi determinado por Ele antes da fundação do mundo, certo? Essa doutrina, ela está intimamente ligada à doutrina da salvação. Então eu preciso entender a doutrina da soberania também. Apresenta, mas não batiza, né? Então veja, irmãos, resumindo aqui, não existe nenhuma doutrina da Bíblia que a gente não precise estudar. Não existe nenhuma doutrina, porque toda a Escritura é inspirada e útil e necessária. Amém? Então, não vamos nos dividir por doutrinas menores, mas não significa que não possamos conversar e debater, porque se está na palavra é importante. Se eu desprezo uma doutrina, eu estou desprezando quem? A palavra. Então não desprezemos nenhuma parte da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Eita, 11h23, bens a Deus. Tá. É porque estão falando sobre namoro. Aí, minha filha. Aí o assunto rende, viu? Namoro cristão é uma doutrina bíblica. É importante falar? Claro que é. Já teve estudo sobre namoro cristão? Você, Adriano, quando você era jovem? Não, né? Você já teve quando você era jovem? Eu nunca tive. Você teve, Cris? Não. Mas por quê? Nossa igreja às vezes considera como uma doutrina menos importante. Mas é importante ou não? Deve ou não deve ser ensinado? Deve. Nessa fase principalmente, não é verdade? Então, deve sim ser ensinado. Ok? A gente não pode desprezar nenhuma doutrina. Vou pedir para o irmão Pedro orar, por favor, irmão. Muito obrigado por essa aula que tivemos nessa manhã, esse ensinamento, e que essa doutrina, esse ensinamento do Senhor, transforme a vida de cada um de nós que ouvimos esses conselhos, os teus conselhos nesta manhã. Muito obrigado. Nos conduz para nossas casas, na tua santa paz, e tudo conforme o teu querer, a nossa vida, nos prepara, Senhor Deus, para logo mais à noite, se assim for o teu querer, para que estaremos aqui de noite, reunidos mais uma vez, aprendendo um pouco mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa cada família representada aqui nesta manhã. Abençoa também aqueles que não puderam ver e está conosco. Tu sabes de todas as coisas, meu Pai, porque tudo provém do Senhor. Nos abençoa, nos dá um dia da tua santa paz e nos leva para nossas casas sob a tua proteção e nos abençoa. E nós vamos te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.